Esse é o videocast do Resíduos 360, um hub de conteúdo que discute os diferentes ângulos sobre a gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Olá, aqui é mais um videocast da Resíduos 360, um hub de conteúdo que debate temas de resíduos no Brasil e no mundo. Estamos aqui hoje com o Ricardo Zibas, sócio, líder da parte climática da RM aqui para a América Latina. Então, primeiramente, obrigado, Zibas, aí, pela participação, para a gente conversar um pouco aqui sobre a COP, você é recém-chegado aí, do Egito, imagino uma longa viagem, são dias bastante intensos, de conversas, não sei quantos dias, talvez explicar um pouco também sobre a agenda da COP. E assim, acho que um dos pontos que a gente observando, de longe sobre a COP é que são esses eventos anuais, da ONU, que discute a questão de clima. O ano passado teve o evento em Glasgow, e sabe que existe vamos dizer, uma agenda, com relação a reuniões que têm mais relevância ou mais importância, e outras que são menos intensas, Então, a Glasgow, sem dúvida, assim, pela quantidade de discussões, acordos, entende-se que ali foi um desses momentos. Agora o Egito um outro, mas é um processo evolutivo, de temas que vão se debatendo. Então, talvez assim, acho que para começar, e novamente agradecer aqui por estar aqui hoje conosco, como é que foi Glasgow e o que mudou agora para a COP aqui no Egito? Obrigado, Zé. Bom, obrigado, Rossim. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. O momento é importante, eu acho que é sempre legal você discutir o que aconteceu na COP ainda com a memória recente, E acho que é um aprendizado também para mim. Então, a gente estava comentando aqui até um pouco antes da gente começar. Essa foi a minha 15ª COP, Então, minha primeira foi em 2006, foi em Nairobi, foi a COP 12. É a segunda vez no continente africano. Isso? Olha, eu acho que foram mais, porque teve Durban em 2011, teve Marrocos em 2016. Então, assim, já tiveram algumas. Algumas, legal. Mas... E justamente existe uma rotação das áreas geográficas do planeta para que, enfim, você tenha toda a representatividade. E eu estava justamente refletindo isso, A minha primeira COP, eu demorei muito para entender o mecanismo de como funcionava, Então, são grupos de trabalho que acontecem em paralelo. E eu ficava muito frustrado que eu não conseguia acompanhar tudo o que estava acontecendo. E a conclusão que eu chego que é humanamente impossível você acompanhar tudo o que está acontecendo, Nós estamos falando aí de 55 mil pessoas, Obviamente, nem todas são negociadores, mas fazendo eventos em paralelo. Nossa. Então, eu lembro que eu tive essa frustração. E assim, eu percebi, por exemplo, existe essa questão. Algumas COPs têm grandes anúncios, Acordo de Paris, Outras COPs não acontece nada. E aí eu fui introjetando isso e a minha conclusão é que é muito difícil você avaliar uma COP isoladamente, A COP, até como você já colocou muito bem, ela é um processo, ela é uma continuidade. Então, assim, por exemplo, o Acordo de Paris, que foi em 2015, ele começou a ser construído muito tempo antes. Eu diria que até 2007, em Bali, que começou o Bali Roadmap. Até então, você só tinha compromissos de redução para os países desenvolvidos, os chamados países de anexo 1, Sim. Dessa divisão, que nem existe mais. Sim, que Então, Kyoto, que tinha essa separação. Exato. Então, até você fazer os building blocks, fazer os bloquinhos de construção das NDCs, das contribuições determinadas das nacionais, você precisou de pelo menos umas 8, 9 COPs, para que os outros países que não tinham compromisso colocassem um compromisso dentro da sua chamada NDC. Então, isso aí foi uma negociação de, no mínimo, uma década. E aí, o anúncio foi em Paris. Mas Paris começou a ser construído muitas COPs antes. E o que aconteceu em Nairobi? Eu não lembro. Não teve um grande outcome. Mesma coisa em Bali, mesma coisa Poznan, Copenhague, acho que teve uma questão complicada, e acho que essa é uma coisa que eu sempre falo,
Copenhague teve uma quebra de confiança no processo das Nações Unidas, porque ele é um processo que as decisões elas são por consenso, elas não são por votação. Você não precisa fazer um bloco de maioria igual um Senado federal ou um Congresso, não é assim. Então você precisa que todos os países concordem com o texto final. Em Copenhague, na madrugada lá das noites, apareceu um texto, sei lá de onde, né, tiraram da cartola, esse é o texto final. E não colocaram na mesa os países em desenvolvimento. Dizer, gente, assina aqui, e tudo bem. Né? Era para ser o acordo de Copenhague, né? Você lembra que na COP15, não, agora vai, não sei o quê. Tinha foi a primeira vez que os presidentes, pelo menos que eu me lembro, que os presidentes foram na COP. Hoje você acha mais ou menos normal, né? Mas até alguns anos atrás, sim, no máximo iam os ministros, né? Não tinha mídia, não tinha setor privado. É verdade, isso também é outro ponto para a gente conversar também. Exato. Mas essa dinâmica, ela você vem colocando, ela vai sendo construída. Mas exato. O interessante no que você está contando é que tem sementes que são plantadas lá atrás exato. Que ela vai florescer aí mais para frente, né? Então, nesse sentido, assim, você, com a tua experiência de tantas COPs aí, você consegue ver quais sementes foram plantadas agora nessa COP do Egito, ou quais foram plantadas aí em Glasgow? Que a gente talvez não vai ver isso agora, mas daqui a alguns anos isso vai se desenvolver. Quais seriam esses pontos aí que você vê aí que surgiram aí? Perfeito. Não, acho que a pergunta é muito boa, Rossim. Como você falou, é um processo de plantar sementes. Né? Então, assim, essa quebra de confiança que teve em Copenhague levou aí pelo menos mais uma meia dúzia de COPs para que aquilo voltasse a ter algum grau de confiança. Né? E, assim, por mais que a gente não queira, existe uma diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Sim. Obviamente que países em desenvolvimento existem vários graus de desenvolvimento. Né? Quando foi feito o protocolo de Kyoto nos anos 90, a China era uma coisa, a China hoje é outra. Né? E a mesma coisa no Brasil. Né? Então, eu acho que colocar todo mundo no mesmo bolo é muito complicado, mas o fato é que existe talvez uma diferença de agendas entre esses dois grandes blocos. Né? E pegando justamente a sua pergunta para que eu consiga respondê-la, a primeira coisa é o seguinte: os países desenvolvidos têm uma agenda de pedir que os países em desenvolvimento aumentem a sua ambição de redução de emissões. Né? Então, sempre assim, é um chamado por aumento da ambição. Né? Os países em desenvolvimento, por sua vez, entendem que existe uma responsabilidade histórica da situação que nós hoje estamos vivendo por conta das emissões que ocorreram desde o começo da Revolução Industrial. Trocando em miúdos, os países que hoje são ricos enriqueceram porque queimaram muito combustível fóssil lá atrás. Né? E com isso se desenvolveram. Então, você colocar algum tipo de limitação para aqueles que nem se desenvolveram ainda, e pior, que sofrem muito mais as consequências porque não têm capacidade de adaptação, não têm capacidade de mitigação, não têm infraestrutura para segurar os impactos das mudanças climáticas, é muito difícil. Então, respondendo a sua pergunta com o primeiro item, acho que o principal resultado que eu vejo aqui, e acho que isso já saiu bastante na mídia, é a questão daquele fundo que a gente chama de loss and damage, né? Perdas e danos. Por quê? Obviamente que esse fundo, assim, se você ler o texto final, assim, welcomes, né? Tipo, damos as boas-vindas, né, ao estabelecimento do fundo, só que, obviamente, a gente não sabe ainda de onde vai vir o dinheiro, ou seja, que países vão colocar o dinheiro e que países vão receber o dinheiro. Né? Mas tudo bem, eu vou chegar lá um pouco mais para frente. Eu acho que o principal ponto aqui é que você quebrou um tabu de décadas, né? Que existia muita resistência, em especial dos países desenvolvidos, de reconhecer que, primeiro, mudança climática causa, sim, perdas e danos para alguém. E é necessário um tipo de indenização por conta disso. Então, o conceito de perdas e danos, né? O conceito de você causar um dano a uma nação e, por isso, ter algum tipo de reparação, eu acho que foi o principal passo que foi dado, porque isso até então era assim, se falava meio por cima, existia muita resistência, não é bem assim e tal. E agora entrou no texto, ou seja, é um reconhecimento tácito de que sim, de que se causa danos e é preciso reparar aqueles que são os mais vulneráveis. Então, acho que esse, para mim, foi o principal
quebra de paradigma que aconteceu no Egito. Isso é interessante o que você está falando, Zibas, porque pelo menos é que se escutava lá atrás, bem no começo das discussões, das primeiras COPs, que dava a entender que era tipo daqui para frente. Não vamos falar do passado, não vamos... lembro que tinha muito essa discussão até da posição do Brasil, né, que trazia justamente o que você está colocando aqui, né, de falar, pô, vocês passaram por um desenvolvimento, vocês utilizaram recursos naturais para isso e a gente está começando a se desenvolver, vai precisar criar infraestrutura, vai ter impacto sim, porque para você criar essa base inicial, ele tem um grande impacto. Vídeo que aconteceu, né, ver a China, né, que agora está num outro estágio, mas porra, ela teve um grande impacto nesse desenvolvimento dela. Isso não tem a dúvida. Então, é interessante ver que antes não se falava, era um tabu mesmo, né? E faz todo sentido o que você está colocando, e agora então já começa. Isso é importante, né? Porque isso talvez vai mudar, me parece, até essas questões de discussões sobre questões até da parte florestal, né? Da parte de floresta, que tinha toda aquela história de, porra, né? Vocês tinham floresta no passado, né? Precisaram usar os recursos para poder desenvolver a tua infra. E aí, como é que a gente faz, então? Tudo bem, vai ter um custo, né? Para você poder não passar por essa rota, né? Que é uma rota que foi utilizada, né, para os países desenvolvidos. Se a gente não vai utilizar essa rota, como é que a gente... É reconhecido isso, né? Que eu estou entendendo aqui, que você também traz... Não sei se isso está linkado, mas pode ser um caminho também para você ter recursos, né? Para pagar por esses serviços, né, ambientais, né? Que tanto se discute também, né? Sim, perfeito, eu acho que como isso vai se desenvolver, a gente ainda não sabe exatamente. Mas eu acho que você tem uma questão de conceito que foi aceito, né? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo é você assimilar um conceito, né? Então, ok. E acho que tem, se você está querendo fazer justamente a comparação de Glasgow e de Sharm el-Sheikh, existe uma coisa seguinte, né? Glasgow, eu acho que ele se beneficiou, e aí é uma visão minha, tá? Isso aí não tem nada a ver com negociação. Mas acho que Glasgow se beneficiou pelo fato de você ter tido um hiato entre COPs, né? Glasgow era para ter acontecido em 2020. Por conta de pandemia e tal, não aconteceu. Você teve primeiro aquela questão, né? Que a gente teria uma COP no Brasil em 2019, né? Resolvemos cancelar. O Chile assumiu a responsabilidade de fazer aquela COP. Mas aí teve aquela questão de todas aquelas revoltas, né, e algumas semanas antes eles cancelaram e foi para a Espanha. Uhum. Muito bem. Isso foi antes da pandemia, né? 2020 não aconteceu. Tiveram eventos virtuais e tal, mas o ecossistema da COP não aconteceu. Uhum. Né? Então, quando você finalmente retoma isso em 2021, eu acho que tinha um momento represado muito grande de coisas que precisavam acontecer. Uhum. Então, acho que Glasgow foi essa catarse, né, coletiva de não, né, tiveram um monte de anúncios, né, que certamente assim começaram a ser cozinhados lá atrás. Claro. Mas Glasgow assim, conseguiu surfar esse momento de praticamente 2 anos, né, que tiveram para que essas coisas fossem colocadas. E pegando justamente a questão aí, né, os anúncios do artigo 6, do desenho de um futuro mercado de carbono, tudo isso aconteceu em Glasgow. Então, assim, eu entendo que a COP do Egito ela tem essa continuidade, né? E a gente está vivendo um mundo também, né, Rocinho, que assim, a volatilidade das... Porque a COP, no final, ela é geopolítica, não tem muito como escapar. Né? A volatilidade da situação geopolítica ela muda muito. Então, a COP de Glasgow aconteceu exatamente há 1 ano atrás. 3 meses depois, você está tendo uma guerra na Europa. Sim. Então, assim, quando Glasgow foi assinada, ninguém imaginava que haveria uma invasão da Rússia na Ucrânia, né? Então, assim, a COP também ela tem que, quando você coloca o texto de transição energética, você tem que levar em consideração esse cenário que é muito volátil, né? Então, de uma COP para outra, você tem que meio que acomodar, né? Então, por exemplo, uma das palavras que foi muito colocada agora na COP 27, que você não ouvia na COP 26, é segurança energética. Então, assim... e aí até alguns críticos falam assim, olha, no texto agora você abre uma brecha não só para os renováveis, mas para os combustíveis, as fontes menos emissoras. Então, assim, fontes menos emissoras, alguns já entendem como ampliação do uso de gás natural, por exemplo. Mas é por isso que eu falo, existe uma acomodação de que a estrutura geopolítica
novembro de 2022 é bem diferente da estrutura geopolítica novembro de 2021. Né? Então, a COP ela também tem que tomar, como ela toma decisões de longo prazo, ela tem que ir acomodando, né, essas... Porque é aquela coisa, também adianta você ter um texto super ambicioso, vamos fazer tal coisa, e ninguém faz nada. Né? Porque a COP ela não tem um binding, né? Não tem uma obrigação. Então, assim, os países querem se comprometer com aquilo que eles conseguem cumprir. Que também é muito feio um país assinar um negócio, rasgar tudo e falar, gente, desculpa, não é bem isso, né? Porque aí não são políticas de governo, são políticas de Estado. Então, isso tem que ter uma continuidade. Então, eu acho que essa COP ela foi pegar meio no contrapé por conta da situação do mundo que mudou abruptamente meses depois da COP anterior. E, de alguma forma, isso refletiu no texto final. Né? E não teria como ser diferente. Interessante é que você comentou a questão da segurança energética, né? Porque você tem diversos temas. É interessante a questão da discussão climática. Muitas vezes se coloca, é uma prioridade, e talvez o ponto não é esse, mas a segurança energética ela tem um papel enorme, né, na priorização. A segurança energética, ou que seja uma segurança alimentar. A segurança é como se fosse uma base inicial, uma coisa mínima que você tem que ter, senão você não consegue nem discutir a questão climática, você não tem a segurança energética. Tá? E nesse ponto, nós temos aqui no Brasil uma série de temas também que são uma base, né? Como, por exemplo, saneamento básico. Né? Então, acho que talvez na mesma esteira de uma segurança energética existe uma segurança de saúde, uma segurança ambiental proporcionada pelo saneamento básico. Como isso... E talvez agora, como você bem colocou, Zibas, que vai sendo criado, né, um entendimento melhor sobre temas, como a gente acabou de falar, de você reconhecer coisas históricas, reconhecer questões prioritárias, como a questão energética. Será que não é um momento também de ampliar essa discussão, ou já está sendo ampliado, vamos dizer, ou de repente é um começo de uma ampliação, para essa questão de saneamento, né? A segurança do saneamento, vamos dizer, né? Que e por que colocando esse ponto aqui para a gente conversar? Porque aí voltando aqui ao nosso programa, né, do Resíduo 360 e a visão, né, e a parte de gestão de resíduos, ele é um dos pilares do saneamento básico, né, além de drenagem, que também é afetado pela questão das mudanças climáticas, vê a chuva, se não tiver um sistema de drenagem, você vai ter problemas, ou seja, se você não tiver nada, vai ter um problema muito grande. Se tiver alguma coisa, vai ter talvez um problema menor. Ou seja, ele é uma base como segurança energética. Você tem a questão de água e esgoto, também é a mesma história. Escassez hídrica, você já tem pouca água. A gente fala muito aqui, né, do rio Tietê. Né? O Brasil, quer dizer, São Paulo está faltando água. Você tem um rio passando por aqui, só que ele não pode beber daquela água, porque está contaminado. Né? Então, a questão climática vai afetar e você vai precisar recorrer a todos os recursos que estão próximos, né? E aí entra a questão, então, do saneamento e o resíduo também nessa esteira. Da questão de você, não tendo uma boa gestão de resíduos, você tem contaminação do lençol freático, você tem contaminação dos rios, você tem contaminação dos oceanos, né? O plástico chega lá, não é o pessoal que está na praia que está jogando plástico, pode também ser, mas grande parte, 80%, vem do continente. A questão, você vê, existem diversos temas, né, que são prioritários, né, como está trazendo aqui na COP a questão da segurança energética, mas a segurança com relação também de recursos hídricos, segurança alimentares e que o saneamento básico é essa plataforma aí de uma segurança inicial, uma segurança de saúde pública, né, para uma sociedade, né? Então, assim, vendo que essa discussão da COP tem evoluído de permitir você ter a visão histórica e também a visão de outras prioridades que aparecem, né? Quer dizer, nesse caso não está aparecendo, ele sempre existiu, é algo que agora tem que ser visto com outros olhos. Talvez é um momento também para discutir e pontuar a questão do saneamento básico e olhar também para aquelas coisas que foram feitas no passado, que deram muito certo com relação à parte climática. Específico na parte de resíduos, destacar, por exemplo, o período do MDL, os primeiros projetos de MDL, aliás, o primeiro projeto de MDL foi no tema de resíduos, né? Então, você vê que é um formato de incentivo, né, de recursos financeiros para avanços tecnológicos, mudanças nesse cenário que aqui no Brasil a gente ainda tem, apesar do marco regulatório ter ajudado muito, né, porque ele aumentou o processo de concorrência, criou uma série de bases importantes,
Mas o carbono, ele é uma peça importante. Como é que isso se encaixa? Boa, Rossim. Eu vejo que essa COP talvez foi a primeira que isso ficou mais nítido, assim, da inter-relação entre as coisas, né? Porque, vamos lá, é uma conferência de mudança climática. Normalmente você só falava de mudança climática. Aí de uns anos para cá, você começou a colocar temas como água, temas como os direitos das populações originárias que são afetadas por isso, né? E aí você começou a colocar uma série de outros temas ligados à sustentabilidade, porque o fato é que eles não são caixinhas, né? Está tudo interrelacionado. Né? E eu acho que uma das grandes discussões, e aí pegando o gancho de um pouco do que aconteceu em Glasgow, né? Em relação àquela questão do artigo 6, que não era esperado um grande avanço nessa COP, não é porque as pessoas não estão trabalhando, mas é porque existe um prazo para que isso seja concluído, ou seja, o desenho desse futuro mercado não era para ser anunciado agora no Egito, né? Ele muito provavelmente só vai ser anunciado não no ano que vem, mas no outro. Então, os grupos de trabalho estão discutindo a questão de transparência, a questão de registro, a questão de como que vão ser feitas as interfaces entre os vários sistemas, né? Então, assim, independentemente do que sair, eu acho que algumas características desse mercado vão continuar sendo mantidas. Então, quando você fala para mim a questão de resíduos, a questão de água, o caráter da adicionalidade dos projetos em relação àquilo que é normalmente feito em uma geografia ou em uma determinada situação vai continuar, né? Então, o mercado de carbono, independentemente do desenho que ele venha a assumir, ele existe para você viabilizar projetos que, de outra forma, sabe, você fica na dúvida, vou fazer esse investimento ou não? Eu tenho barreira regulatória, eu tenho barreira tecnológica, eu tenho barreira política, eu tenho, sei lá, N mais uma barreiras. Então, é justo que eu retenha algum tipo de incentivo, ou melhor, né, a lei me obriga a ir até esse ponto, mas não. Eu vou ampliar a minha tecnologia, eu vou fazer uma captura de biogás com uma queima mais eficiente, que eu nem precisaria, mas isso tem investimento de milhões. Então, é justo que esse investimento seja remunerado de alguma forma, porque eu estou fazendo algo adicional, o que seria o comum, né, o business as usual, que nós chamamos. Então, eu acho que esse desenho ele permanece, independentemente de como esse mercado seja chamado. Né? A gente estava discutindo aqui, se não é mais MDL, o MDL não existe mais, mas que seja um Sustainable Development, enfim, whatever. Mas esse caráter ele continua. Uhum. E eu acho que para o setor especificamente, é muito importante ter isso no radar, que como o setor ele tem um papel, na minha visão, de mitigador. Né? Então, assim, você está pegando situações que, de outra forma, e aí, saindo, né, dessa série de só mudança do clima, de vetores de doença, de uma série de outras questões, né, que impactam a saúde e a qualidade de vida de uma população, né, você está tirando uma realidade e transformando em outra que, além de tudo, assim, ainda tem um efeito colateral positivo, que eu chamaria, né, de você reduzir as emissões. Né? Então, assim, além de você fazer tudo aquilo, eu diria que assim, não é nem o principal, né? Você está evitando contaminação de lençol freático, uma série de outras coisas, dando uma destinação correta e um tratamento, né? E por tabela, preservando recursos hídricos, né? E ainda tem um efeito colateral positivo de reduzir emissões. Quer dizer, acho que esse é o tipo de solução que faz total sentido, não só do ponto de vista climático, mas do ponto de vista de sustentabilidade. E acho que esses projetos, né? E aí eu abarco outros setores também, é o que fazem sentido em termos de você ter algum tipo de incentivo, né? Porque aquela coisa, eu não precisaria fazer. Certo. Eu poderia parar aqui. Né? Então, e aí, quando você estava falando, eu estava pensando numa outra coisa, e me permitam derivar para outro assunto. Claro. Você não consegue ir para o Egito direto, você tem que parar em algum lugar. Então, no meu caso, eu parei na Turquia, em Istambul. Istambul, se você lembra, é a antiga Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, que foi fundada no ano 400 e pouco. Tem um sistema de cisternas, de captação de água e de esgoto que foi inaugurado no ano 500. Olha. Ou seja, tem por baixo 1.500 anos de existência. E sobreviveu 23 invasões. Né? E assim, ele funciona. Então, assim, a tecnologia para que, né, de tratamento de água e distribuição, assim, pelo menos existe uma solução de engenharia há pelo menos 1.500 anos que funciona bem.
Então, assim, não existe muito, assim, não faz muito sentido hoje você, em 2022, né, ainda estar discutindo isso, né? Quer dizer, pô, temos um rio que passa pela cidade, em que pese que a gente vê, assim, por exemplo, o Rio Pinheiros, eu vejo que existem algumas melhoras, mas, enfim, ainda estamos um caminho distante de... Né, sendo que isso já, né, era uma coisa comum para os romanos, né, assim que eles resolveram fazer a cidade ali onde eles fizeram. Né? Então, esse mindset que eu acho interessante, né?